A administração financeira e objetivo da empresa. Esse vai ser o assunto do vídeo de hoje, continuando esta playlist de administração financeira. Eu estou utilizando um livro-texto base de introdução à administração financeira, que se chama Fundamentos da Administração Financeira, do professor Alexandre Azaf Neto e Fabiano Guasti Lima. Tem um link aqui na descrição deste livro, caso você tenha interesse. É um livro apenas de introdução mesmo, né? Este professor, ou este autor, né, o Alexandre de Azaf Neto, ele tem diversos livros e este aqui é apenas um deles, é um excelente autor. No vídeo passado eu tratei sobre decisões financeiras e decisões financeiras, a relação entre decisões financeiras e risco. Eu expliquei qual que é a diferença, ou o que significa, na verdade, risco econômico e risco financeiro. Vou deixar esse vídeo lá no final, caso você queira entender um pouco sobre isso. Mas, basicamente, risco econômico tem a ver com o negócio da empresa em si, o risco econômico tem a ver com o mercado como um todo, e risco financeiro tem a ver com a decisão de financiamento da empresa. Então, decisões de investimentos tem a ver com o mercado, e decisões de financiamento tem a ver com os recursos mesmo da própria empresa, recursos de terceiros, ou então recursos próprios, para que se possa financiar a atividade da empresa. Bom, vamos ao assunto de hoje, que vai ser um pouco longo, o texto é longo, né? Que é a administração financeira e o objetivo da empresa. No processo de seleção das decisões financeiras, ou seja, as decisões que envolvem risco financeiro e risco econômico, a empresa deve delinear seu objetivo a perseguir, de maneira que essas decisões sejam tomadas segundo um critério mais racional. A definição de seu objetivo deve ainda permitir que as empresas possam avaliar os vários resultados provenientes das decisões financeiras tomadas, o que não é tarefa fácil, requerendo algumas reflexões diante de seu caráter controvertido e muitas vezes complexo. Fundamento da definição do objetivo da empresa. O ponto de partida sugerido para esta discussão é se o objetivo da empresa deve estar voltado para a satisfação do retorno exigido por seus proprietários ou por algum parâmetro de desempenho mais abrangente que incorpore o bem-estar de toda a sociedade. Então, esse é o primeiro passo, né? Fundamentação da definição do objetivo da empresa. Se é apenas o retorno para os acionistas e os proprietários, ou então algum outro objetivo mais específico e mais amplo para a empresa. Em economia de mercado, as empresas são atraídas fundamentalmente pela possibilidade de lucro e seus preços de venda são regidos livremente segundo o comportamento de oferta e procura dos bens e serviços. Bem, aqui nós estamos falando de uma economia de mercado. Economia de mercado é quando ocorre a interação no mercado de milhões de famílias e empresas. E dessa forma surge um fenômeno na economia que é o que eles chamam de mão invisível do mercado. Não é que existe uma mão invisível no mercado, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com que existem comportamentos econômicos que ocorrem de oferta e demanda. E o que determina, o que é o fator determinante numa economia de mercado é o preço. E todas essas empresas, as empresas estão sempre em busca de lucros, enquanto que os clientes estão em busca de benefícios e vantagens na compra dos seus produtos. Em economia de mercado, as empresas são atraídas fundamentalmente pela possibilidade de lucros e seus preços de venda são regidos livremente segundo o comportamento de oferta e procura dos bens e serviços. Nesse sistema, ainda, as decisões financeiras são tomadas de forma bastante descentralizadora, segundo os desejos e os critérios de cada unidade empresarial. Ou seja, inexiste nesse tipo de mercado qualquer forma de planejamento centralizado, ficando as diversas unidades econômicas guiadas por seus próprios objetivos e estratégias de atuação. A ideia central dessa questão é se os princípios do sistema de livre empresa atendem aos interesses sociais mais amplos da economia, ou seja, o bem-estar social do público em geral. A administração financeira orienta-se geralmente pelos princípios de livre imprensa também, conforme proposto por Adam Smith, que é considerado o pai da economia. Para Smith, o empresário, ao procurar isoladamente maximizar sua riqueza, propicia automaticamente a realização dos objetivos de toda a sociedade. O autor propõe ainda que o empresário, ao perseguir seu próprio benefício, é guiado por uma mão invisível, e na verdade eu já antecipei isso no vídeo sem querer, né? Fazendo com que todos obtenham, em consequência, também os melhores resultados. Solomon Pringle conclui, destacando que a grande contribuição de Smith foi perceber que, dadas as condições adequadas, particularmente a liberdade de concorrência, as decisões dos empresários que visam a satisfação de seus próprios interesses levariam a um resultado igualmente satisfatório para os interesses da sociedade. Então, isso significa que numa economia de mercado, tendo essas forças que estão atuando, né, ou seja, oferta e demanda, cada um buscando o seu próprio objetivo específico, de um modo interessante, isso também contribui para a sociedade como um todo, é basicamente isso. É preciso que se acrescente que as ideias liberais de Adam Smith constituem a base da moderna economia, fornecendo os fundamentos teóricos que explicam o processo atual de globalização e competitividade no mercado. É evidente que
devem ser consideradas algumas restrições impostas aos sistemas de mercado. Esse enfoque mais liberal da doutrina econômica somente produz os resultados apregoados em sua totalidade na suposição de existência de mercados eficientes. Toda intervenção do Estado no funcionamento do mercado ou quaisquer outras imperfeições no relacionamento entre os agentes econômicos reduzem a atuação da, abre aspas, mão invisível, ou seja, reduz, ou prejudica a economia de mercado. No mundo atual, já finalizando o vídeo de hoje, as questões econômicas essenciais de toda a sociedade, o que, como e para quem produzir, são respondidas pelas forças de mercado. Isso acontece se for numa economia de mercado, mas que é descentralizada. Agora, numa economia planejada, ou seja, que tem um planejador central e que a economia é centralizada, estas questões econômicas como o que, como e para quem produzir são definidas e são respondidas pelo próprio Estado, nesse caso, ou pelo planejador central. É por isso que uma economia de mercado ela é completamente diferente de uma economia que não é de mercado, como, por exemplo, no socialismo. No socialismo você não tem uma economia de mercado. O Estado não tem como saber, uma das razões que faz com que o sistema econômico socialista não funcione é que o Estado não tem como responder essas questões aqui. O que produzir, como produzir e para quem produzir, é possível responder parcialmente. O mercado é que consegue definir isso de forma melhor. E o Estado não tem essa possibilidade, ele não tem esse tipo de informação, esse tipo de controle. É por isso que tende a não dar certo. Continuando o texto, extraindo-se os poucos sistemas econômicos mais centralizados ainda existentes, a administração financeira assume como objetivo, no processo de tomada de decisões financeiras, a maximização da riqueza, bem-estar econômico de seus proprietários. Essa é, em essência, a linha de conduta adotada por este livro. Essa abordagem mais liberal e contemporânea das finanças corporativas prioriza sua atenção nas decisões de investimentos e financiamentos de maneira a promover a riqueza de seus acionistas, minimizando os riscos e tornando mais eficazes os recursos alocados. Fundamentalmente, a administração financeira está voltada para a criação de riqueza. Eu vou repetir esse último parágrafo. Fundamentalmente, a administração financeira está voltada para a criação de riqueza. E a orientação básica das decisões financeiras das empresas segue o objetivo principal de maximização da riqueza de seus proprietários. Ao perseguirem esse objetivo, as decisões financeiras não somente beneficiam os investidores da empresa, mas também permitem identicamente que se reflita sobre os recursos econômicos da sociedade, maximizando a riqueza de toda a economia. Então, basicamente, a administração financeira está voltada para a criação de uma riqueza das empresas, como objetivo principal da maximização das riquezas de seus proprietários. E aí tem um último recado importante aqui, antes de passar para o próximo tópico que eu vou gravar no próximo vídeo, que diz o seguinte: esse objetivo da administração financeira é mensurado a partir do valor em que suas ações ordinárias alcançam no mercado, refletindo, em última análise, as expectativas dos acionistas com relação aos resultados das decisões financeiras tomadas. Os investidores em ações reagem à baixa qualidade das decisões financeiras, desvalorizando o valor de mercado das ações. Ao contrário, promovem valorizações dos papéis como consequência de melhores decisões tomadas. Em outras palavras, a qualidade das decisões de investimento e de financiamento é que efetivamente determina a riqueza dos proprietários de capital. Então, em suma disso tudo aqui, decisões de investimento que tem a ver com o lucro operacional, a relação risco-retorno e decisões de financiamento que tem a ver com o custo de captação, tanto de capital próprio como de terceiros, tem ligação direta com essa questão da administração financeira e objetivo da empresa. Em outras palavras, a qualidade das decisões de investimentos e financiamentos é que efetivamente determina a riqueza dos proprietários de capital. No próximo vídeo, então, quero tratar sobre a medição do objetivo da empresa. Isso vai ficar para a semana que vem. Dá uma olhada no vídeo anterior, caso você tenha interesse em entender um pouco mais a relação risco econômico versus risco financeiro. E eu fico por aqui. Valeu!